Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Nesta aula nós ainda estamos fazendo uma introdução à física e dessa vez a gente vai falar sobre as grandezas e a notação científica utilizadas na física. Então vamos começar falando sobre a medição. O que significa medir algo, né? O que é uma medição em si? Bom, a gente pode dizer que uma medição ela consiste quase sempre em comparar duas quantidades de uma mesma grandeza, sendo que uma dessas quantidades é definida como um padrão. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma régua que está sendo utilizada para medir um pedaço de madeira. Então, na verdade, medir significa fazer uma comparação entre duas coisas, sendo que uma dessas coisas deve ser um padrão. Então, por exemplo, aqui a gente tem um instrumento de medida e esse instrumento de medida ele é um instrumento calibrado de acordo com um determinado padrão específico para aquilo que você quer medir. Então, por exemplo, uma régua ela é calibrada para o padrão do metro, porque a gente quer medir aqui o tamanho dessa madeira, desse pedaço de madeira. E o tamanho desse pedaço de madeira, a unidade que a gente utiliza, pode utilizar para medi-lo, é metro, ou a gente pode também utilizar outras medidas, como por exemplo centímetro, como por exemplo milímetro. Então, essas unidades são as unidades equivalentes a essa grandeza, que é a grandeza do comprimento. Então, para medir o comprimento, nós utilizamos algumas unidades que são unidades padrão daquela grandeza específica. E em toda medida é fundamental que a gente utilize uma grandeza padrão. E além disso, essa grandeza padrão ela deve ter uma unidade que seja correspondente a ela. Então aqui, no caso, o que a gente está medindo, a grandeza que a gente mede é o comprimento, e o que a gente pode associar, a unidade que a gente associa a esse comprimento, pode ser, por exemplo, o metro, pode ser o centímetro, pode ser o milímetro, em outros casos pode ser quilômetro, por exemplo. Porém, pode existir um problema quando você utiliza unidades para uma determinada grandeza. E o problema é o seguinte, você pode ter lugares diferentes que utilizam unidades diferentes para medir a mesma coisa. Então, por exemplo, para medir o volume, você tem lugares que utilizam litro, mililitro, né? Outras grandezas, outras unidades, aliás, derivadas do litro, enquanto você tem lugares que também utilizam uma grandeza de volume chamada de onça. Para medir distâncias, você tem o quilômetro, que nós aqui já estamos acostumados, mas você tem também países que utilizam a milha como unidade de distância. Então, para evitar essa confusão de você ter várias unidades, né, diferentes para a mesma grandeza, o que é que aconteceu? A partir de 1960, a gente utiliza um padrão de unidades que foi estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o Sistema Internacional de Unidades ele definiu algumas unidades padrões para determinadas grandezas. Algumas dessas grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, elas estão mostradas aqui nessa tabela. Então, aqui a gente tem a grandeza, a gente tem a unidade dela segundo o Sistema Internacional, e nós temos o símbolo dessa unidade. Por exemplo, aqui estão as principais grandezas, algumas das principais grandezas, né? A gente tem o comprimento. Comprimento, a unidade dele, por padrão, é o metro. Então, na física, a gente utiliza como unidade padrão de comprimento o metro, cujo símbolo é a letra M minúscula. A gente tem outra grandeza importante, que é a massa, cuja unidade é o quilograma e cujo símbolo é kg. A gente tem o tempo, cuja unidade principal no SI é o segundo. Você pode ter outras grandezas derivadas do segundo, mas a unidade no Sistema Internacional de Unidades do tempo ela é o segundo, tá? Cujo símbolo é S minúsculo. Você tem a corrente elétrica, a unidade é o ampere e o símbolo é o A maiúsculo. Você tem a temperatura, cuja unidade, aliás, é o Kelvin e o símbolo é K maiúsculo. Então, na física, nós utilizamos principalmente aqui essas grandezas como as grandezas do Sistema Internacional de Unidades. O comprimento, cada grandeza dessa tem uma forma de você defini-la. O comprimento, por exemplo, o comprimento ele foi definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de, e veja que esse intervalo de tempo é bem específico, né? 1 dividido por 299.792.458 de segundo. Então o metro é definido dessa forma, né? Ele é a distância
que a luz percorre nesse intervalo de tempo aqui, nessa fração de tempo, de 1 dividido por esse número bem grande aqui, e esse número bem grande nada mais é do que a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então essa é a definição de metro que é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades. Outra grandeza importante que a gente vai trabalhar muito é o tempo. E o tempo também tem uma definição bem específica. A unidade principal, né, aliás, a unidade no Sistema Internacional de Unidades do Tempo é o segundo, e o segundo equivale à duração exata de 9 bilhões 192 milhões 631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Então veja que o segundo é definido também de forma bem específica, né? Bem específica e bem precisa. Então essas são as principais unidades que a gente vai utilizar, pelo menos nessa disciplina, no começo do estudo da física, né? Que é o comprimento e o tempo. Nós vamos utilizar também outras grandezas que são derivadas dessas duas grandezas, né? Por exemplo, a velocidade ela é derivada da grandeza comprimento e da grandeza tempo. E uma forma de a gente representar os números da nossa medida é utilizando o que a gente chama de notação científica. Então nós utilizamos essa forma de expressar os números, né, chamada notação científica, porque às vezes quando a gente mede alguma coisa na física, aparecem números muito grandes ou números muito pequenos. Então para a gente não ter que ficar escrevendo aquele número bem grande, nós utilizamos uma forma de abreviar isso, que é a notação científica. Então, por exemplo, 1 bilhão, em vez de escrever 1,00000, nós escrevemos isso de forma diferente, de forma mais simples, utilizando a notação científica. Assim como um número muito pequeno, como por exemplo 1 nanosegundo, que é 0,0000001. Então é um número muito pequeno, dá trabalho de você escrever ele completamente, você utiliza para facilitar a notação científica. E como é que a gente expressa um número em notação científica? Dessa forma aqui, ó. O número que a gente quer expressar, ele vai ser escrito como sendo um certo valor, A, vezes uma potência de 10 aqui, uma potência de base 10, né? 10 elevado a um certo número. Então, esse número aqui, A, ele sempre vai ser um número, em notação científica, que vai ser menor que 10 e tem que ser maior ou igual a 1. Então, ele pode ser 1 ou pode ser maior que 1, mas ele tem que ser menor que 10. E esse n aqui é um número inteiro que pode ser um número positivo ou negativo. Alguns exemplos de notação científica aqui. Por exemplo, 1000. 1000 metros. 1000 metros em notação científica eu escrevo dessa forma. 1, que é o primeiro número que está aqui, vezes 10 elevado à terceira metros. Veja por que é 10 à terceira, porque eu tenho 3 zeros aqui, ó. Então a vírgula, né, que está aqui na última casa, você pode escrever isso como sendo 1000,0, também é 1000. Só que você anda com a vírgula 3 casas, ó. 1, 2, 3. Para ficar 1 vezes 10, como você andou 3 casas com a vírgula, 10 à terceira. No caso, você andou 3 casas para a esquerda, né? Outro exemplo, 0,001 metros. Então, dessa vez aqui, você vai colocar o 1, que é o último número, né? Você vai colocar ele, e essa vírgula aqui ela vai andar 1, 2, 3 casas. Só que como ela anda 3 casas para a direita, então o sinal do expoente tem que ser negativo. Então isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então nesse caso aqui, quando o expoente ele for positivo, nós podemos dizer que se trata de um número grande. Quando o expoente for negativo, é porque se trata de um número pequeno. Outro exemplo aqui, ó, 420 segundos. 420, a vírgula anda para cá duas vezes, fica 4,2, que é um número menor que 10, vezes 10 elevado à segunda, porque a vírgula andou para a esquerda duas vezes. Ou ainda 0,042, a vírgula vai andar aqui duas vezes para a direita. Por que só duas vezes? Por que não três? Porque se andar 3 vezes vai ficar 42. 42 é um número maior que 10, né? Tem que ser um número menor que 10. Então anda duas casas aqui a vírgula, ó. Duas casas, fica 4,2. E como andou duas casas para a direita, vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então essa aqui é a forma que a gente utiliza de expressar os números que são medidos em medições físicas, né? Vamos fazer aqui algum exemplo?
Esse primeiro exemplo diz o seguinte, ó, em notação científica, quantos segundos tem em um ano? Então, um ano vão ter quantos segundos escritos em notação científica? Então, vamos lá. Um ano equivale a 365 dias. Só que cada dia tem 24 horas, né? Então, 365 vezes 24 horas, isso significa que em um ano a gente tem 8.760 horas. Porém, cada hora tem 60 minutos. Então, em um ano a gente tem 8.760 vezes 60, o que dá 525.600 minutos em um ano. Porém, cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente tem que multiplicar de novo isso aqui por 60. E aí a gente obtém que o número de segundos em um ano é igual a 31.536.000 segundos. Só que agora a gente quer escrever isso aqui em notação científica, né? Então, a vírgula tem que andar aqui para a esquerda. A vírgula está aqui, então ela vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, para que o número fique menor do que 10, né? Então aqui vai ser, ó, eu posso arredondar, não preciso escrever tudo isso, fica 3,15. E como a vírgula andou 7 casas para a esquerda, nós colocamos aqui 10 elevado a 7 segundos. Então, um ano, em notação científica, tem aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. Outro exemplo aqui, ó. Um fio de cabelo tem a espessura de aproximadamente 0,00007 metros. Como se escreve esse número em notação científica? Então vamos lá, dessa vez a vírgula tem que andar para a direita, né? E ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 casas para a direita, portanto, esse número aqui, em notação científica, é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 5, menos porque é um número pequeno, né? E a vírgula andou para a direita. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó, de como a gente faz mudanças de unidades em notação científica, né? Então, além de escrever em notação científica, você pode também escrever alguns símbolos que estão relacionados a essa notação científica. Por exemplo, 1 milissegundo equivale a 10 a menos 3 segundos, tá? Então, toda vez que aparecer aqui um mzinho, por exemplo, milímetro, 1 milímetro equivale a 10 elevado a menos 3. Então, esse prefixo mili, ele representa o valor 10 elevado a menos 3. Esse prefixo aqui, que a gente lê de 1 microsegundo, onde tem essa letra grega aqui, mi, ela representa 10 elevado a menos 6. Então, 1 microsegundos é 10 elevado a menos 6 segundos. Se for 2 microsegundos, aí vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Micro também serve aqui, ó. 1 micrômetro equivale a 10 elevado a menos 6 metros. Além disso, aí, a gente tem aqui também o centímetro. Centímetro é 10 elevado a menos 2, né? Esse prefixo centi é 10 elevado a menos 2. Temos também o nano. Então, 1 nanosegundo equivale a 10 elevado a menos 9 segundos. 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Então, esse prefixo nano equivale a 10 elevado a menos 9. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora vai ter 60 minutos, o que equivale a 3.600 segundos. A gente tem também aqui o K, que é o prefixo quilo, que representa 10 elevado a 3. Então, 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros. E nós temos também uma unidade de comprimento, muito utilizada na astronomia, que é o ano-luz, que é a distância percorrida pela luz em um ano. Que é essa distância aqui, ó, de 9,461 vezes 10 elevado a 15 metros. É uma distância muito, muito grande. Então, resumindo, o que é mais importante aqui? Mili significa 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, centi, 10 a menos 2, nano, 10 a menos 9. Tá? E quilo, 10 a terceira. Então, isso são as coisas mais importantes que a gente tem que lembrar na hora de fazer mudanças de unidades utilizando notação científica. E a gente também pode utilizar a notação científica para descobrir qual é a ordem de grandeza de determinada medida ou determinada coisa.
Então, a ordem de grandeza ela é uma estimativa do valor da grandeza expressa por meio da potência de 10, mais próxima do valor dessa grandeza em notação científica. Por exemplo, as células do sangue elas têm um tamanho que é da ordem de grandeza de 10 elevado a menos 6 metros. Então, esse é o tamanho ali aproximado das células sanguíneas. Essa é a ordem de grandeza dela. Já o tamanho da Via Láctea, né, a nossa galáxia, ela tem um tamanho, um comprimento aqui, da ordem de 10 elevado a 21 metros. Então, isso aqui são estimativas. A ordem de grandeza nada mais é do que uma estimativa para o valor do tamanho daquela coisa, por exemplo, que a gente está analisando. Como é que a gente descobre qual é a ordem de grandeza? Aí a ordem de grandeza também tem uma regrinha associada à notação científica. Então a gente viu que em notação científica nós podemos expressar um número dessa forma aqui, A vezes uma potência de 10, né, uma potência de base 10, 10 elevado a um valor n. E se esse A aqui, então se esse A ele for menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Se o A for maior ou igual à raiz de 10, então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso exemplo da ordem de grandeza de segundos em um ano. Então a gente viu que um ano tinha 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Esse 3,15 equivale àquele A lá que eu mostrei anteriormente. Então, como 3,15 é um pouquinho menor que raiz de 10, então se ele é menor que raiz de 10, então a ordem de grandeza é exatamente essa aqui, ó, 10 elevado a 7. Agora, se o A for maior do que raiz de 10, que é o caso aqui da ordem de grandeza da espessura de um fio de cabelo, então 7 é maior que raiz de 10. Aí, nesse caso, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 5, só que aqui o menos 5 você vai somar mais 1 ao expoente. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, por isso que a ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a menos 4. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.